Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou começar a falar sobre o Jetpack Compose, esse novo framework Android que veio para facilitar o desenvolvimento de aplicativos Android. Mas antes de a gente começar essa aula, tudo que eu peço é que você deixe o like nesse vídeo. O like é muito importante para ajudar o meu trabalho e também ajudar a posicionar esse vídeo. Então ajude o meu trabalho e ajude outras pessoas a encontrar esse conteúdo com mais facilidade deixando o seu like. É rapidinho, é de graça. Muito obrigado pela sua colaboração. Eu já quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Clica no botão em vermelho embaixo do vídeo, inscrever-se, se inscreve, ative o sininho com todas as notificações, porque toda semana eu vou estar trazendo um conteúdo novo referente ao Jetpack Compose. Então se você quiser receber os meus vídeos sobre Jetpack, se inscreve e ative o sininho. Então vamos lá, pessoal. Nessa primeira aula a gente vai falar sobre o Jetpack Compose. O que é o Jetpack Compose? Para que serve? Será que vale a pena? Então a gente vai entender um pouco mais sobre essa biblioteca do Android. Então vamos lá. O que é o Jetpack Compose? O Jetpack Compose é um kit de ferramentas moderno do Android para criar UIs nativas. Então o Jetpack é uma biblioteca, é um framework do Android que possibilita que a gente crie UIs, ou seja, que a gente consiga criar interfaces de usuário muito mais fácil, utilizando muito menos código e gerando menos erros e bugs na nossa aplicação. Então o Jetpack promete que você crie essas interfaces, essa parte visual do aplicativo de uma maneira mais fácil e de maneira declarativa. Então o paradigma de programação aqui é programação declarativa. Por que eu devo usar o Compose? Ele simplifica e acelera o desenvolvimento da UI no Android para dar vida aos seus apps com menos código. Ferramentas poderosas e APIs Kotlin intuitivas. Ele torna a criação da UI do Android mais rápida e mais fácil. Então, olha que interessante. Você vai conseguir criar a parte visual da aplicação junto com a parte lógica, tudo isso com menos código. Então, você não precisa mais do XML aqui no Jetpack Compose. Você até consegue utilizar o XML junto com o Jetpack, porém a proposta é você criar layouts sem precisar de um XML. O desenvolvimento vai ser nativo, não vai ser desenvolvimento híbrido, o desenvolvimento é nativo e vai ser 100% em Kotlin. Então, se você aprendeu Kotlin, se você gosta da linguagem Kotlin, eu tenho boas notícias para você. O Jetpack é 100% Kotlin, o que vai facilitar ainda mais o desenvolvimento Android. Então, além do desenvolvimento ser nativo, você vai utilizar a linguagem Kotlin para desenvolver os seus aplicativos. A primeira versão do Jetpack foi lançada em 2019. Essa foi a versão beta. Então, até por isso que eu não quis trazer esse conteúdo, porque estava na versão beta, a versão de teste ainda. Geralmente tem muitos bugs, tem muitos erros. Ainda é uma versão para você testar. Muita coisa saiu, muita coisa ficou. Então a primeira versão foi lançada em 2019, porém a versão oficial foi lançada em agosto de 2021, a versão 1.0, a versão estável que você pode utilizar na produção. Então em 2021, ali no final de 2021, foi lançado a versão 1.0, a versão oficial e estável. Então a gente tem aí mais ou menos um ano e pouco com o Jetpack Compose em produção. Aos poucos, as empresas vão adotando o Jetpack Compose. Por enquanto, está mais nos requisitos diferenciais. Ainda não tem muitas vagas de Compose, mas está sendo bem adotado pelas empresas. Talvez no futuro, não tão distante, a gente vai ter bastante vaga aí de Jetpack Compose, como também teve um crescimento absurdo de vagas com a linguagem Kotlin, utilizando o desenvolvimento convencional com XML. Inclusive, eu estou gostando bastante do desenvolvimento com Compose, facilita demais o desenvolvimento nativo. Eu estou utilizando o XML normalmente, porém eu também estou desenvolvendo algumas coisas no Compose. Eu já consegui testar assim muita coisa já está funcionando perfeitamente. Você não precisa fazer nenhum tipo de gambiarra, está funcionando perfeitamente. Outras ainda não têm boas soluções ainda. Acredito que vai sair novas funcionalidades, novas bibliotecas. Então tem muita coisa que o Google está trabalhando em cima do Compose. Ainda vai lançar muita coisa, mas já tem muita funcionalidade, muita coisa bacana funcionando no Jetpack Compose. Então cada vez mais o Google ele vai
querer que você utilize o Jetpack Compose. Isso é normal, é um produto novo e ele está investindo pesado no Jetpack Compose. Então ele vai querer que os desenvolvedores utilizem esse framework do Android. E o bacana é que ele veio para facilitar a nossa vida. A proposta do Jetpack Compose é você resolver problemas antigos com soluções mais novas. Então a gente vai resolver esses problemas antigos de uma forma melhor, utilizando tecnologias mais recentes e modernas. Então com ele você vai escrever menos código, a curva de aprendizado vai ser menor, você vai ter menos erros, menos bugs. Para você testar a sua aplicação, utilizar os testes unitários, trabalhar com testes, vai ser muito mais fácil porque você consegue separar muito mais as responsabilidades da aplicação. Além disso, ele utiliza a linguagem Kotlin, que já facilita bastante, você consegue mais produtividade, você vai acelerar o desenvolvimento. Então é muito bacana essa proposta de programação declarativa. É o mesmo paradigma utilizado aí no Flutter, no React Native, agora o Google está trazendo com o Jetpack Compose. Então é uma ideia bacana. A gente vai ter aí duas opções para criar aplicativo, a forma com XML e agora a forma com Jetpack Compose. Marcos, o XML morreu? Eu devo migrar do XML para o Compose? Você não precisa ficar preocupado em relação a isso. Pode continuar utilizando o XML, a forma convencional, continua os seus estudos, continua desenvolvendo as suas aplicações com XML, porque XML vai ficar por muito tempo. Não é assim do dia para a noite que vai ser substituído. Inclusive, eu acredito que nem vai ser substituído. O Google está trazendo mais uma forma de você criar aplicativos de uma maneira mais fácil. Então a gente vai ter agora a forma com XML normal, a convencional, e a gente vai ter essa forma com Jetpack Compose, que é o paradigma declarativo. Obviamente que o Google vai querer que você utilize o Jetpack Compose. Ele está investindo pesado no produto dele, então ele vai querer que você utilize. Mas isso não quer dizer que é para você largar o XML. Se você é um total iniciante, não sabe criar aplicativo, comece pela forma convencional, que é o XML, aprenda a desenvolver aplicativos do básico ao mais avançado. Se o seu objetivo é entrar numa empresa, entre na empresa aprendendo dessa forma convencional e depois que você já começar a criar aplicativos, já estiver trabalhando, aí sim você pode começar os seus estudos no Compose, porque é interessante também. Você vai ter vantagens utilizando o Compose do que a forma convencional. Então é interessante que você aprenda também, porque está dentro do desenvolvimento nativo. Então eu vou fazer o seguinte aqui, vamos criar um projeto utilizando o Jetpack Compose. Então você vai abrir o seu Android Studio, você vai criar um novo projeto e para criar um projeto com Jetpack Compose, se você tiver com as últimas versões do Android Studio acima da 4.0, você já consegue criar um projeto com Jetpack Compose. Então isso não vai ser um problema para você. Para você criar aplicativos para celular e tablet, você vai utilizar essa aba aqui, né, Phone and Tablet, e você vai utilizar essa atividade aqui, ó, Empty Compose Activity, que é uma atividade vazia para o Compose. Você tem o Empty Compose Activity e você tem o Empty Compose Activity do Material. Por enquanto, a gente só tem essas atividades com o Compose, o resto é tudo com XML tradicional. E aqui no iOS, no desenvolvimento de relógios, de smartwatches, a gente também tem aqui, ó, o Empty Compose Activity, para você que quer criar aplicativos para relógios utilizando o Jetpack Compose. Já tem atividades específicas para você criar com o Jetpack Compose aqui, ó, Empty Compose Activity. Aqui no Android TV a gente não tem ainda, então você não consegue criar um aplicativo para TV utilizando o Jetpack, mas acredito que daqui a alguns meses a gente já vai ter essa funcionalidade. E aqui em automóveis a gente não consegue criar também com o Jetpack Compose. Por enquanto, somente celular e tablet e também relógios. Então nesse caso eu vou criar aqui para celular e tablet, eu vou colocar aqui, ó, Empty Compose Activity, vou clicar em Next e eu vou colocar um nome para o meu aplicativo. Eu vou colocar aqui, ó, primeiro projeto Compose. Aqui no package name, no nome do pacote do meu aplicativo, eu vou colocar com.marcos.primeiro projeto Compose. O meu projeto vai ficar salvo na pasta Android Studio Projects. Eu não consigo mudar a linguagem. Por padrão, a linguagem é Kotlin. Então o Jetpack Compose ele é 100% Kotlin. E aqui é a API mínima. API 21, Android 5.0, Lollipop. Ele vai pegar 98% dos dispositivos. Vamos clicar em Finish. Vamos aguardar o projeto ser criado.
O meu projeto acabou de ser criado. A gente tem aqui uma main activity e a gente tem a nossa tela inicial com algumas informações. Eu vou estar excluindo essas informações aqui. Você pode excluir esse surface, eu vou zerar tudo aqui. Vou tirar essas funções criadas por default. E a gente vai ter basicamente essa estrutura aqui. A main activity, a classe main activity, herdando de um componente activity, e a gente vai ter o nosso método onCreate e aqui um setContent, que seria o nosso setContentView do Android convencional. Então vamos lá, como é que funciona aqui o Jetpack Compose? Antes de eu começar a escrever qualquer código aqui, vamos ver como é que é a estrutura do projeto. E aqui na estrutura, a gente vai ter aqui uma pasta Manifest, então aqui eu tenho o Android Manifests. Posso dar 2 cliques. Aqui no Android Manifests, basicamente vai ser a mesma coisa do convencional. A gente vai ter aqui o ícone da aplicação, que fica aqui no icon. Ele pega de uma pasta chamada MIPMap. Então, o meu ícone, que é um ícone padrão do Android, esse IC Launcher, ele está dentro dessa pasta MIPMap. Se você vir aqui em Res, MIPMap, você vai ver que tem uma pasta chamada IC Launcher. E ele vai conseguir pegar esse ícone dinamicamente, baseado na resolução de cada celular. Ele vai pegar esse ícone padrão, que é o IC Launcher. Então aqui a gente tem o ícone redondo, que é o Round Icon. Ele vem da pasta MIPMap, que é o IC Launcher Round. Então a gente tem aqui uma pasta IC Launcher Round, que é o ícone redondo. E aqui a gente tem outras configurações, o tema padrão que ele está pegando, a atividade que está sendo iniciada na nossa aplicação, a atividade Launcher, atividade lançadora, que nesse caso é a nossa Main Activity. A gente tem outras informações aqui, outros metadata. Então a gente tem várias informações importantes no Android Manifests. Se a gente vir aqui no Java, a gente vai ter o nome do pacote, com.marks, primeiro projeto Compose. E aqui a gente vai ter uma pasta chamada UI-Theme. Essa pasta vai ter vários arquivos Kotlin. A gente vai ter um arquivo de cores. Então a gente tem um arquivo de cores específico para o Jetpack Compose. Como, por exemplo, algumas cores por padrão que ele cria, Purple 200, Purple 500, Purple 700, recebendo uma cor em hexadecimal, que vai herdar de um inteiro. A gente tem outro arquivo, que é um arquivo chamado de Shape. Aqui a gente consegue ver que a gente tem um arquivo padrão de shape, small, medium e large. A gente consegue definir a quantidade de DPs para esse small, para esse medium e para esse large, para a gente personalizar os nossos componentes, imagens, caixas de texto. Então eu consigo utilizar esse shape em diversos tipos de componentes. E aqui a gente tem o nosso arquivo de temas. A gente tem a configuração do Dark Color Palette e do Light Color Palette. Basicamente seria o tema escuro e o tema claro. E aqui a gente já tem algumas configurações por padrão que ele faz aqui no Jetpack Compose. E aqui a gente tem o Type, que é a tipografia. A gente tem aqui alguns estilos de fonte. Font Family, Font Weight, tamanhos padrões de fonte. Legal, então a gente tem alguns arquivos padrões e a gente tem a nossa Main Activity, que seria a nossa tela principal, a nossa primeira tela da aplicação. Seria a primeira tela da aplicação. A gente tem aqui outro pacote, só que é para teste. Tá vendo aqui, ó, Android Test. A gente tem aqui a parte de testes no Compose e a gente também tem aqui, ó, os testes unitários. Então é um pacote somente para testes também aqui no Android. A gente tem aqui o diretório res. Aqui dentro a gente tem várias pastas. Então aqui eu tenho a pasta Drawable, exatamente como no Android convencional. E aqui a gente tem alguns desenháveis por padrão, que ele coloca aqui no nosso projeto, IC Launcher Background. E a gente pode definir outros desenháveis aqui dentro, arquivos desenháveis, vetores, imagens. A gente pode colocar imagens dentro desse arquivo Drawable. Então aqui na pasta Drawable vai ficar todos os vetores, arquivos desenháveis e também a parte de imagens. E aqui no MIPMap é a mesma coisa. Eu posso definir desenháveis, eu posso definir imagens, que nesse caso seria o ícone da minha aplicação. E aqui em Veloz a gente vai ter alguns arquivos XML, um arquivo de cor,
que vai ter várias cores padrões aqui. A gente vai ter um arquivo de string para armazenar todo o texto da nossa aplicação. E aqui a gente tem outro arquivo de temas, só que esse arquivo é para configurar a barra de status. Então é aqui que você define a cor da status bar aqui no Jetpack Compose. Esse arquivo de temas é diferente do convencional. A gente vai trabalhar somente com a barra de status. E a gente tem aqui um arquivo XML, um arquivo de backup e outras configurações que não vêm ao caso nesse momento. E a gente vai ter aqui, né, o nosso build.gradle a nível de projeto. Se você der 2 cliques aqui você consegue ver a versão do Compose. Então aqui já tem aqui a versão do Compose, ó, Compose UI Version. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a versão do Compose está no 1.1.1, versão de produção oficial. E aqui a gente já tem alguns plugins padrões que vêm no Android, algumas bibliotecas, né, alguns plugins que vêm por padrão. A gente tem o Android Application, o Android Library, esse plugin da JetBrains, do Kotlin, e a gente já tem algumas versões aqui. E aqui a gente tem o build.gradle a nível de módulo, a nível de aplicativo. Se eu der 2 cliques aqui, a gente consegue ver alguns plugins, Android Application, o JetBrains Kotlin, e a gente tem outras informações. É muito parecido com o build.gradle do Android convencional com XML. Basicamente a mesma coisa. A diferença vai ser aqui nas dependências, que a gente vai ter algumas bibliotecas do próprio Compose, bibliotecas de interface de usuário. Aqui no Compile SDK é a versão do Android que o meu projeto está sendo utilizado, né, que está compilando. Nesse caso é a API 32. A gente tem aqui, né, o SDK mínimo, que nesse caso é o Android 5.0 Lollipop, API 21. Então o mínimo que o nosso projeto vai rodar vai ser o Android 5.0, API 21, e o máximo vai ser o 32. Nesse caso eu posso passar para o 33, que nesse caso já é o Android 13. Eu posso passar aqui para 33, vou sincronizar o projeto. Recomendo que você faça isso, caso não esteja, para a gente utilizar a versão mais atual. Aqui é o código de versão do meu projeto. O meu projeto está na versão 1, primeiro código, e aqui é a primeira versão, então versão 1.0. Isso daqui é importante para quando você vai publicar na loja, vai fazer uma atualização. E a gente tem mais alguns plugins, mais algumas bibliotecas aqui do Kotlin, do Build Filters e por aí vai. A estrutura não vai mudar muita coisa do Android convencional, vai ser basicamente a mesma coisa, isso é muito bom. Aqui a gente vai ter toda a parte de criação de emulador, vai ser a mesma coisa para criar um emulador. As configurações aqui de SDK Manager vai ser a mesma coisa. A gente vai ter um SDK Platforms, SDK Tools, vai ser a mesma coisa. O restante das configurações vai ser basicamente a mesma coisa. O que vai mudar é que a gente não tem mais a mainActivity.xml. Por quê? Porque o Jetpack Compose não trabalha com XML. Eu também posso trabalhar com XML aqui, vai funcionar. Ele é totalmente compatível, mas se você quiser trabalhar com Jetpack, o recomendado é que você utilize o mínimo possível de XML e utilize somente o código. A proposta do Jetpack é você criar o layout da sua aplicação, a interface gráfica do usuário, utilizando paradigma declarativo, utilizando funções compostas, funções composable, e a gente vai conseguir dar vida ao nosso aplicativo utilizando toda a parte lógica com a linguagem Kotlin. Então eu vou criar a minha aplicação com funções, utilizando funções composable, e eu também vou dar vida ao meu aplicativo utilizando a linguagem Kotlin e trabalhando em toda a lógica. Então aqui eu posso minimizar, eu vou começar a construir o layout da minha aplicação. Então vamos lá, como é que funciona o Jetpack Compose? O Jetpack Compose é baseado em funções. Tudo aqui no Jetpack Compose é funções. Eu consigo sim utilizar classes e objetos normalmente, mas basicamente ele trabalha com o conceito de programação funcional também. Tudo aqui é função. Para mim criar uma parte do meu layout, ou eu criar uma tela, ou uma parte de uma tela, ou um componente, eu utilizo funções. Só que é uma função com uma notação diferente, que é uma função composable, uma função composta, que vai compor o meu layout. E quando eu for utilizar uma função de lógica, eu vou estar utilizando uma função para trabalhar na lógica. Se eu for construir o layout, eu vou criar uma função para construir o layout. Então, basicamente, tudo aqui é função. E você vai ver isso agora. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma função que vai ser responsável por criar o corpo do meu aplicativo. Então, eu vou colocar aqui uma anotação, um arroba, e você vai escrever aí, composable. Você vai escrever essa palavra aí, E a gente vai colocar essa anotação do composable, que vem do androidx.compose.runtime. Você vai pressionar o Enter e eu vou criar uma função aqui pública que eu vou chamar de primeira
primeira tela. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma função composable que vai informar para o meu compilador que essa função ela vai ser responsável por criar a interface do usuário. Eu vou criar a interface do usuário, toda a parte visual, toda a parte gráfica, que seria aqui o XML. Esse XML vai ser substituído por uma função composta, por uma função composable. Então, toda vez que eu quiser criar algo visual, toda vez que eu quiser criar a parte gráfica da minha aplicação, eu vou criar uma função com a anotação composable. E aí eu vou informar ao compilador do Android que essa função vai ser responsável por converter os dados em uma UI, uma interface de usuário. E aí eu preciso passar aqui para o meu set content. Então aqui para o meu set content, primeiro projeto compose theme, a gente tem um tema padrão. Nesse caso, se a gente olhar aqui, ó, no nosso arquivo UI theme, a gente tem aqui o tema. E a gente tem um tema padrão, que é o primeiro projeto compose theme. Ele já tem uma validação de tema claro e tema escuro. Então a gente está passando aqui para o nosso set content view. É o mesmo set content view do Android. Lá no Android convencional, a gente passava para o set content view o layout, que nesse caso era o XML. Aqui não tem layout. Eu vou informar para o meu set content que o meu layout é uma função composta, uma função composable, que vai ser responsável por criar a interface do usuário. Basicamente é isso. Então esse set content vai receber um tema. Nesse caso é o meu primeiro projeto Compose Theme, esse tema aqui que já está configurado. E você pode configurar outro tema, mas por padrão ele já vem esse tema aqui. E dentro desse tema padrão eu vou colocar a minha função Composable, que nesse caso é a minha função primeira tela. Eu estou passando a minha função para dentro do meu set content. Nesse caso, não tem nada dentro dessa função. Se eu executar isso daqui, vai ficar uma tela branca. Mas só para você entender, e aqui a gente vai criar toda a parte visual da nossa aplicação. Então, por exemplo, eu quero colocar um texto na minha tela. Então, eu vou passar aqui, ó, um text. E repare que esse text é uma função. Pode ver que tem até um F aqui na frente, ó. É uma função composable. Por que ele é uma função composable? Porque ele vai compor o nosso layout. Então, esse daqui é um componente que vai compor o nosso layout. Esse texto faz parte da identidade visual da nossa aplicação. Então, a gente vai criar o nosso layout com várias funções composable. Então, os componentes de interface, os widgets do Android, todos eles aqui, você pode chamar de widget, não tem problema nenhum. Pode chamar até de componente de interface, caso você tenha mais familiaridade, mas tudo aqui é uma função composable, beleza? Então, esse texto aqui é uma função composable. Eu vou pressionar o Enter e automaticamente, eu vou pressionar o Enter novamente, pressionar o Enter. Se eu colocar o mouse em cima dessa função aqui, nesse caso, eu preciso definir um texto, senão ele não vai deixar eu visualizar as propriedades. Eu vou colocar um texto aqui, ó. Hello World. Então, eu acabei de definir um texto na minha aplicação. Se eu colocar o mouse em cima desse text, eu consigo ver as propriedades dessa função composable, que é um componente de texto. Então, nesse caso, eu consigo definir aqui, ó, um texto que vai herdar de uma string. Então, o texto é uma string. Eu consigo utilizar um modifier. Esse modifier herda de um modifier. E com esse modifier, eu consigo definir, por exemplo, largura, altura. Eu consigo definir várias propriedades para esse texto. Eu tenho aqui a propriedade color, que vai herdar de uma cor, de um color. Então, eu consigo definir a cor desse texto. Eu tenho aqui o font size, que vai herdar de um text unit. Então, eu consigo personalizar o meu texto com essas propriedades que já vão vir aqui, ó, dentro dessa função composable. Agora eu quero visualizar isso aqui na minha tela. Eu posso executar no meu emulador, utilizando aqui, né, o Pixel 4. Eu posso executar no meu celular normalmente, como no Android convencional. E se eu não quiser utilizar um emulador, por exemplo, eu estou construindo a interface gráfica, mas eu não quero ficar utilizando um emulador para não pesar muito. Eu posso utilizar um recurso do próprio Jetpack Compose, que é o Preview. Com esse Preview, eu consigo visualizar tudo que está sendo criado na minha aplicação em tempo real. Só que eu preciso criar esse Preview. Então, por enquanto, eu não tenho esse Preview. Então, eu vou criar esse Preview aqui, ó. Eu vou colocar uma anotação para informar que essa função que eu vou criar é referente ao preview dessa atividade, que nesse caso é o preview da main activity. Então, eu vou passar aqui, ó, o preview do compose e automaticamente eu preciso passar uma anotação compose, porque vai ser uma função composable, que é uma parte visual, né, a parte gráfica, mas eu estou informando também que é um preview.
Então a função dele vai ser em mostrar aqui o preview do layout. E aí eu posso definir um nome para essa função. Então eu vou colocar aqui, né, fun de função. Então eu vou colocar aqui, ó, primeira tela preview. Sempre você coloca o preview no final. Então como a gente quer renderizar essa função composable, que é a primeira tela, eu coloquei primeira tela preview. Então eu vou renderizar essa primeira tela. Então eu vou passar a minha função primeira tela com o texto que tem aqui dentro. E aí para mim poder ver esse preview, eu vou clicar aqui em cima e eu vou executar. Tá vendo aqui, ó, run. E eu vou vir aqui, ó, primeira tela preview. Eu vou vir aqui, primeira tela preview. A gente pode vir aqui no split e ele vai começar a iniciar esse preview dentro do Android Studio. Então, vamos aguardar. E tá aí, pessoal. A gente conseguiu visualizar aqui no nosso preview o nosso texto, Hello World. A gente só conseguiu ver porque a gente passou uma função que tem a função de mostrar um preview, mostrar em tempo real aqui pra gente o que a gente está declarando aqui na nossa interface, o que a gente está escrevendo, e a gente passou essa função para dentro do nosso preview. E aí a gente vai conseguir ver tudo que está dentro da nossa função composable, que é a primeira tela. Já vai mostrar aqui, ó, Hello World. Vamos continuar e colocar mais algumas coisas aqui. Então, por exemplo, por enquanto eu só tenho um texto aqui na tela. Vamos supor que eu queira colocar mais um texto embaixo desse texto aqui. Eu poderia fazer isso daqui, né? Colocar aqui mais uma função composable, mais um texto. Eu vou passar um texto aqui, Marcos Duarte. Eu posso vir aqui, dar um build refresh. E olha o que vai acontecer. O meu texto Marcos Duarte, ele ficou dentro desse texto Hello World. Ou seja, está um em cima do outro. Por que que isso aconteceu? Porque basicamente ele desenhou aqui na tela. Então se eu definir os meus componentes de qualquer jeito, ele vai mostrar na tela de qualquer forma. Então para mim deixar esse texto um embaixo do outro, eu preciso utilizar uma estrutura para organizar essas funções, esses componentes. Que nesse caso seria um estilo de layout, seria uma coluna, uma linha. Aqui no Jetpack Compose a gente não tem linear layout relativo, a gente tem sim constraint layout. Então, por exemplo, se eu quero colocar um texto embaixo do outro, eu posso definir uma coluna. Se eu colocar esses textos dentro de uma coluna, automaticamente os meus itens eles vão ficar um embaixo do outro, na vertical. Ah, eu quero que o meu texto fique um do lado do outro. Eu posso utilizar uma row, que é uma linha. Os itens vão ficar um do lado do outro. Nesse caso, eu quero definir uma coluna. Então, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso criar uma coluna. Eu posso colocar aqui, ó, column. Já vai aparecer aqui, ó, essa função composable, que é uma coluna. Eu posso pressionar o Enter. Dentro de parênteses, eu consigo definir as propriedades dessa coluna. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho a coluna e dentro dos parênteses a gente tem as propriedades dessa função. Então, nesse caso, eu tenho modifier, eu posso definir que os itens vão ficar alinhados na vertical, na horizontal, eu tenho content. Então, cada propriedade dessa vai herdar de alguma coisa, de alguma classe, de alguma função, de algum tipo de valor específico. Então, todos os retornos você consegue ver aqui, colocando o mouse em cima, ou você pode apertar Ctrl, Alt, e com o botão esquerdo do mouse você clica em cima da função composable e vai abrir outra página e você consegue ter mais informações sobre cada função. Então, por exemplo, a coluna ela vai ter essas propriedades aqui. Eu vou ter a propriedade modifier para definir largura, altura, entre outras informações. Eu tenho aqui esse vertical, horizontal, o content. Eu vou ter essas 4 propriedades. Na coluna é isso daqui. Ah, no texto, quais são as propriedades que eu tenho? Posso colocar o mouse em cima da função, eu consigo ver aqui. Mas se você quiser olhar com mais calma, você pode apertar o Ctrl, Alt, segura o Ctrl, Alt, botão esquerdo do mouse e clica em cima da função. Vai abrir mais uma página aqui com texto. A gente vai ter a função composable para o texto. E aqui você consegue ver todas as propriedades desse texto. Interessante, né? Facilitou bastante o desenvolvimento. Então, por exemplo, eu tenho uma coluna aqui e eu vou colocar todos esses textos dentro dessa coluna. Então, eu tenho 2 textos dentro de uma coluna. Eu vou vir aqui, vou dar um build e automaticamente cada texto desse vai ficar um embaixo do outro, porque eu defini uma coluna. Então, pode ver aí, ó, Hello World e Marcos Duarte.
Por que que ficou um embaixo do outro? Porque eu defini uma coluna. Vou colocar mais um texto aqui. Eu vou colocar aqui Maria da Silva. Vou dar um build aqui. Já vai aparecer aqui, ó, Maria da Silva. Tá vendo? Ah, Marcos, mas o layout está meio estranho. Eu só consigo ver os componentes, mas eu não consigo ver a tela inteira. Como é que eu consigo ver a tela inteira? Bom, existe um componente aqui, né? Existe uma função chamada de scaffold, que a gente vai tratar ele nas próximas aulas e você vai conseguir visualizar muito melhor o layout da sua aplicação. Mas por enquanto é isso que eu quero te mostrar. Você consegue visualizar em tempo real o que você está fazendo utilizando um preview. Se eu não tiver um preview, eu não consigo ver aqui. Se eu tirar essa função aqui, que é a minha primeira tela, se eu der um refresh aqui, não vai mostrar mais nada. Por quê? Porque eu não estou passando nenhuma função aqui para dentro. Está vazio. Ah, eu quero ver todo o meu layout. O meu layout está onde? Está em que função? Ah, está dentro dessa função primeira tela. Eu tenho uma coluna e tenho 3 textos. Então eu preciso passar essa função para dentro do meu preview, para mim conseguir visualizar todo o layout da minha aplicação. Então vou passar aqui, ó, primeira tela. Vou dar um build aqui e automaticamente eu vou conseguir visualizar tudo que eu estou escrevendo aqui. E o bacana disso daqui é que eu não preciso de um emulador. Eu consigo escrever e visualizar a minha aplicação somente pelo preview. Eu consigo tirar essa carga do emulador e deixar o meu desenvolvimento muito mais rápido, muito mais produtivo. Agora, é claro, se eu quiser fazer testes mais profundos, eu vou precisar de um emulador, de um celular. Não tem como eu substituir, né, 100% com esses previews. Se não tiver nada aqui dentro, a tela vai ficar branca, tá bom? Então, por exemplo, eu vou deixar vazio aqui só para você ver. Você vai trocar a execução do preview e vai colocar aplicativo. E aí você vai executar o aplicativo no seu emulador Android. Se tiver aqui, ó, no preview, ele vai executar no preview. Então você troca para aplicativo, ele vai executar no emulador. Eu vou executar aqui no emulador. E como não tem nada aqui no set content, a tela vai ficar branca. Você vai ver, mas eu quero te mostrar só para você entender. Então tá aí, ó. O meu aplicativo foi executado e só mostrou a status bar. Não tem texto, não tem nada, porque não tem nada aqui dentro. Agora, se eu passar a minha função composable primeira tela, a gente vai conseguir renderizar todo o layout que a gente criou. Que nesse caso tem 3 textos aqui, né, envelopados em uma coluna. Então agora eu vou executar e automaticamente vai ter 3 textos aqui. Ó, tá vendo? Hello World, Marcos Duarte, Maria da Silva. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nessa primeira aula eu dei uma boa introdução do Jetpack Compose e mostrei como é que funciona aqui as funções e tudo mais. Mas eu vou trazer muito mais aulas de Jetpack Compose. Então eu espero vocês na próxima aula.